Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Muito boa noite a todos que nos ouvem. Estamos nesse instante ao vivo na Rádio Brasil Espírita, saudando a todos os presentes, em nome de Jesus, pedindo que o Mestre querido nos abençoe e proteja nessa noite em nossas vidas. Onde quer que você esteja, receba o nosso abraço amigo, a nossa saudação em nome do nosso Mestre, em nome de Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, que nos convida nesse instante a um momento de reflexão. Temos hoje a presença conosco de Gilvon Barros, que vai nos trazer as suas reflexões, sua palavra, suas ponderações em torno do tema Espiritismo na Era Cibernética. O que quer dizer isso, né? Nós vamos ter uma oportunidade muito boa de debatermos sobre esse assunto. Mas antes de começarmos, Gilvon, você está conosco, por favor, se apresente, diga de onde você é, aí do Canadá, da América, de onde quer que você esteja, venha estar conosco, seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe. Queremos conhecer um pouco sobre você, Gilvon. Fique à vontade. Muito obrigado, Josael. Josael Bruno, hoje é o dia do nome composto com J, o meu é Gilvon Barros. Eu sou natural de Jurema, agreste de Pernambuco, e sou radicado em Alagoas desde os 5 anos de idade, então significa dizer que eu ainda na adolescência, não faz mais de 20 anos aqui. Eu hoje milito na área, vim da área da educação, né? Fui professor de Química em ensino médio em cursinho durante muitos anos, e hoje eu trabalho no Centro de Patologia e Medicina Laboratorial, sou supervisor do CPME, num grande laboratório público aqui em Alagoas, e também diretor administrativo e financeiro da Santa Casa de São Miguel dos Campos, uma grande instituição de saúde aqui do interior do nosso estado. Então, também, que é o que eu acho que é o mais relevante para nós na noite de hoje, milito no Espiritismo desde os 18 anos de idade, tenho 49, vamos fazer as contas? Já faz um tempinho, e nesse processo, nesse desafio que é compreender, né, as propostas que a doutrina espírita nos traz, eu sou um caminhante aí de longa data já, com muita alegria. É isso, Josael. Que bom, que bom. Prazer em conhecê-lo. Acho que todos que estão ouvindo você nesse instante estão felizes com a sua presença nesse canal. Lembrando que a Rádio Brasil Espírita é uma rádio que ela utiliza as ondas da internet, se é que podemos falar assim. Aliás, esse é um dos assuntos da cibernética, né? Esse canal de comunicação quase que instantâneo. Você pode estar nos ouvindo agora, como eu falei, lá do Canadá, lá da América, dos Estados Unidos, ou mesmo do Japão, né? Eu participo de um grupo que se reúne uma vez por mês, e tem uma pessoa que ela está na Suíça, com 3 horas de diferença. Então a gente faz as reuniões aqui às 19 horas e ela já está com 3 horas. Quando a gente acaba às 21, ela já está em condição de dormir, mas ela se mantém firme, a gente percebe o esforço que ela faz. Então, o nosso tema dessa noite é a cibernética, né? E eu vou justamente deixar você, Gilvon, nos trazer justamente suas reflexões sobre esse assunto. Vamos combinar que a gente vai fazer um bate-bola aqui e acolá, mas eu também estou monitorando o chat e os nossos ouvintes poderão fazer perguntas a qualquer momento e poderão nos trazer essas perguntas para o debate. Então, a palavra é sua, por favor, nos traga seu conhecimento sobre cibernética. O que isso tem a ver com espiritismo, com espiritualidade? Fique à vontade, Gilvon. Muito obrigado, José. Quem é abraçado pelo Espiritismo, quem recorre ao Espiritismo como nós, sabemos que nada pode ser mais espiritual do que estarmos interagindo nesse momento sem estarmos juntos fisicamente, né? Então, fisicamente, o Josael, o Gilvon não estão falando a você, mas a gente pode estar interagindo profundamente
a partir da sintonia e da sincronia das nossas ideias, das nossas visões de mundo e de como a gente interage. Há o trabalho colaborativo que é possível ser realizado, né? O fato, por exemplo, de nós estarmos no momento de pós-pandemia assistindo a um fenômeno no espiritismo, que nós estamos tornando o centro espírita a nossa casa, literalmente. Nós estamos recebendo passes, fluidificando água, assistindo a palestras, interagindo com palestrantes, tudo isso sem a necessidade da presença física, sem que se diminua isso. Mas é um momento muito importante para a nossa reflexão, né? Eu não consigo conceber nada mais espiritual que isso. E nós estarmos à distância e juntos simultaneamente. Kardec e os espíritos tratam dessas questões em vários instantes. Inclusive, chega-se a cogitar que os meios de comunicação serão mais efetivos no futuro. Os espíritos chegam a dizer, enquanto não dispordes de novos meios de comunicação. E nós estamos depositando essa fé nos meios de comunicação, mediúnicos, inclusive, em dispositivos eletrônicos, num futuro próximo. Essa fenomenologia, esse grande episódio na história da humanidade, do advento da tecnologia, não pode ser tomado como uma panaceia que resolve tudo. A tecnologia, ela por si só, não resolve. Quando nós recorremos ao livro Obras Póstumas, em seu capítulo 23, Kardec pergunta quais seriam as referências para nós percebermos que o planeta Terra, de fato, entrou numa fase de mudança. Kardec e os espíritos, melhor dizendo, reorganizaram as escalas dos mundos, na primeira parte do Livro dos Espíritos, indicando qual que seria, por razões didáticas, em 5 grandes grupos, né? Os mundos primitivos, os mundos de expiações e provas, os mundos de transição, os mundos felizes e os mundos celestes. Claro que isso não tinha nada de absoluto, nem tem, não era uma pretensão. Kardec era um enciclopedista, era um homem do seu tempo, do século das luzes, mas isso não é absoluto. Essa foi uma proposta para entendimento, né? Não é uma prisão, é um convite à reflexão. Então, em tese, Kardec pergunta qual é a posição atual do planeta. Ele diz que ainda é um planeta de provas e expiações. E, em seguida, lá no capítulo 23 de Obras Póstumas, se pergunta quais vão ser os elementos com os quais a gente vai reconhecer que o planeta Terra, de fato, está em processo de mudança. Como é que a gente vai saber que essa transição, né, que essa mudança planetária chegou? Porque a natureza tem seus ciclos. Esses ciclos podem ser infradianos ou ultradianos. São ritmos, né, que a natureza tem de um dia ou de milhares de anos, de milhões de anos. Então, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. E veja que interessante, os espíritos dão uma resposta muito curiosa, porque nós estamos habituados a identificar esse momento de mudança no planeta como sendo um momento de apocalipse, ou um instante apocalíptico, né? Um momento de dimensões bíblicas, em que nós teríamos, em referências religiosas antigas, grandes vulcões, grandes hecatombes, grandes transformações físicas do planeta e desencarnes em massa em função disso. Então, Kardec pergunta, como é que a gente vai saber, né, que são chegados os momentos, os instantes? E os espíritos nos dão 2 referências. Nós vamos saber a partir de 2 elementos centrais. Primeiro, o aumento enorme no número, no índice, na incidência da loucura. Kardec escreveu o Livro dos Espíritos em 1857. Os primeiros elementos que nós vamos conhecer como psicologia, de fato, são basizados a partir de 1962. A partir de 1865, perdão. Então, Kardec lança as bases, por exemplo, da psicologia, falando em inconsciente, falando em ego, falando em egoísmo,
antes da psicologia moderna ser lançada. Ele fala na teoria das evoluções antes de Darwin, em 1860, quando lança A Origem das Espécies. Então, quando ele cita loucura, claro que ali a gente deve entender como os transtornos de comportamento. Não como a loucura clássica, a loucura como a gente imagina, o louco, aquela figura mítica, né? Aquela figura estereotipada de alguém absolutamente ensandecido ou permanentemente incapacitado. A referência que os espíritos fazem na loucura são os transtornos comportamentais, em todas as suas nuances. Então, nós estamos falando de depressão, nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de distúrbios de aprendizagem, de capacidade, né, de disfunção de atenção, todos os distúrbios de ordem cognitiva, as patologias mentais de uma maneira geral. Em 2015, reunida em Atenas, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou que a doença mais incapacitante da Terra, em 2030, superando todas as doenças cardiovasculares juntas, seria a depressão. E ela errou. Errou porque nós estamos no ano de 2021 e a depressão já é a doença mais incapacitante de toda a Terra. Então, se você pensar em paradas cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, acidentes vasculares isquêmicos, trombose, todo tipo de problema cardiovascular, ainda assim, a doença mais incapacitante, superando todas elas, será a depressão. Então, talvez a primeira meta, e fica para a nossa reflexão, de fato tenha sido atingida na era das maiores facilidades de comunicação. É um paradoxo. Nós nunca estivemos tão conectados. Nunca. E nunca as pessoas relataram tanta solidão. É um paradoxo, né? Então, nós estamos conectados com milhares de amigos no Facebook, nós estamos conectados com milhares de companheiros no WhatsApp, em todo lugar, cada país, cada nação, cada continente tem suas plataformas digitais e suas plataformas de mídia social. Mas nós nunca tivemos uma exposição tão grande e, paradoxalmente, nós nunca fomos tão necessitados de atenção, tão carentes da pessoa humana, tão carentes da interação humana como somos agora. Só nós que frequentamos o centro espírita sabemos que falta faz rever os amigos, não é? Que falta faz dar aquele abraço, ressignificou até o abraço, o aperto de mão. Quem diria esses tempos que nós estamos vivendo? Não é? Impressionante. Então, parece-nos que Kardec estava assertivo que na era da cibernética, a era da conexão, nós parecemos estar desconectados de nós mesmos. Ao que tudo indica, nós nos perdemos nesse caminho. A ciência nos prometeu felicidade e não nos trouxe. A segunda referência que é dada, a primeira veja que curioso, os espíritos não citam terremotos, maremotos, vulcões, e é claro que esses fenômenos geológicos vão continuar acontecendo, né? Nós sabemos que isso é da dinâmica, que o planeta é um planeta vivo, que ele tem o seu tempo, a sua maturação, sua estabilização e seu declínio. Então, isso segue o seu ciclo. Mas os espíritos não nos dão isso como referência. A primeira referência que eles dão é eminentemente emocional, afetiva. É a desordem emocional, a loucura a que ele se refere. Então, quando a desordem emocional estiver num nível muito grande, não sei se os amigos sabem, nós vivemos hoje no Brasil, somos o país mais ansioso do mundo. Proporcionalmente, o brasileiro é quem mais consome ansiolíticos. Nada contra, né? A gente sabe que isso é um recurso da ciência. E nós devemos utilizar, sim, a medicação. Mas o problema é quando eu não quero tratar a causa, eu me preocupo apenas com o efeito. E nos parece, nesse sentido, que a gente quer dormir,
mas não quer refletir sobre o que nos faz perder o sono. Então, nós recorremos a processos de dependência, muitas vezes, né, de medicações. Obviamente, meus amigos, por favor, me entendam. A ciência é indissociável do espiritismo. Kardec chega a declarar que no dia em que nós tivermos de escolher entre o espiritismo e a ciência, que a gente siga a ciência. E ele tem essa visão, esse pragmatismo, e eu confesso aos senhores que eu jamais imaginei que alguém ia contra a ciência. Nós estamos em pleno século XXI e nós assistimos pessoas ainda negando a esferocidade da Terra, negando a existência de um vírus, se recusando a tomar vacina. Então, nesse sentido, Kardec foi extremamente sábio. Né? Não é possível, no dia que o espiritismo contradisser a ciência, siga a ciência. E ele disse isso porque o espiritismo, na sua essência, é ciência, é filosofia, com repercussões ético-morais, o que é religião. Então, é por isso que eles são indicotomizáveis. Eles não podem ser separados. Você não consegue dissociar o espiritismo da filosofia, da religião e da ciência. É um triunvirato, está junto. É indissociável, não tem como separar. Então, os espíritos dizem, olha, você vai reconhecer que o nosso planeta está num momento de mudança quando ele, o planeta Terra, apresentar um número de habitantes com enorme dificuldade emocional, graves transtornos emocionais, que hoje a gente, na época de Kardec, se conhecia como loucura. E hoje a gente identifica que não, que são a depressão, as crises de ansiedade, né? As crises de fobia, os medos que nós estamos vivendo, e não é por menos. Não é? As dificuldades que nós estamos passando. Então, o primeiro elemento está dado. E o segundo? O segundo elemento de referência é, primeiro, a loucura, né? Que a gente já explicou. E o segundo, vocês vão reconhecer também pelo enorme aumento no número de suicídios. Inclusive entre crianças. Esse livro foi escrito, salvo engano, em 1865. 65 ou 68, salvo engano, 2 anos depois da morte de Kardec, 1 ano e meio aproximadamente. Obras póstumas. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. E veja, hoje, aqui nós estamos nos últimos dias de setembro, nós estamos comemorando não, né? Nós estamos encampando o Setembro Amarelo, que é um mês de combate ao suicídio. Então, quando a gente pensa nisso, mesmo entre crianças, é porque nós estamos tendo registros de suicídio infantil pela primeira vez, desde que os registros foram instituídos em 1947. Nós estamos pela primeira vez com registro de suicídio infantil alarmantes. Entre as mulheres dos 16 aos 23 anos, já é uma causa-morte superior aos acidentes violentos. Então, de fato, é um dado chocante. E, de fato, eles estão um correlato ao outro. Veja que interessante, né? E se eu tenho o crescimento das desordens emocionais, é óbvio que, por consequência, eu posso ter um maior índice de suicídio. Nós estamos falando de um livro escrito há mais de 160 anos. Em outro contexto completamente diferente da era que nós estamos vivendo. Nós estamos, de fato, vivendo a era da informação, a era da conectividade. As mudanças tão fluidas que estão acontecendo de forma tão rápida. É impressionante, né? O impacto que elas trazem para nós. Mas veja que as grandes questões da alma não foram superadas. Nós continuamos com a mesma necessidade. Quem somos, de onde viemos, para onde é que vamos.
nós ainda continuamos com a necessidade clara e desesperadora a ponto de ficarmos ansiosos, insones, depressivos, né? Nós temos a necessidade de pertencimento, uma necessidade de propósito. Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Nesse sentido, a mensagem do Espiritismo na era cibernética tem um potencial consolador enorme, tem uma penetração muito grande, porque nós estamos indo ao encontro da real necessidade humana do momento. Porque nós não estamos mais morrendo de fome, e aí eu quero que os amigos me entendam, né? A grande ameaça, a teoria de Malthus, por exemplo, que campeou no século de Kardec, no século XVIII e XIX também, nós temos até hoje os neomalthusianos, era de que a população cresce numa progressão geométrica, os alimentos crescem numa progressão aritmética e, portanto, crescem menos. E o que equaliza a disponibilidade de alimento e a disponibilidade e a quantidade de pessoas são a fome, a guerra. Há quem diga mesmo que era uma necessidade para equalizar isso. Veja que loucura, né? E hoje, no nosso planeta, graças ao advento das novas tecnologias, hoje no nosso planeta, mais pessoas morrem de problemas associados à obesidade do que à fome. O que é ainda mais dramático, porque de um lado você tem gente morrendo porque não tem o que comer, e do outro você vai ter gente morrendo por tanto comer. Claro que isso aumenta o drama, isso aumenta em muito a desigualdade. Nesse sentido, a meu ver, essa plataforma que nós estamos usando, o advento da internet, as novas tecnologias da comunicação, são uma bênção, são um grande equalizador de forças, né? São um elemento que é capaz de nos nivelar, que é capaz de nos auxiliar, uma ferramenta fantástica, que nós estamos ainda na era da pedra, nós estamos começando a utilizar, né? Porque há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos já era, mas há 10 anos atrás, era impossível a gente ter esse encontro hoje. É impressionante como as coisas aceleram. Um celular, você consegue conceber a sua vida sem celular hoje? Hoje é quase impossível. É impossível. Vai ter um transtorno você, né? Você não consegue fazer um pagamento, receber um pagamento, fazer uma agenda, nada. Né? Se locomover, a agilidade, né? A memória, a capacidade de comunicação Exatamente. quase que instantânea, né? Eu até Mas, Gilvan, deixa a minha memória está indo para as nuvens. Mas, Gilvan, deixa eu só fazer aqui umas pontuações, né? Pois não. Muito bom, você lembrou bem sobre as obras espíritas. Me permita só fazer uma pontuação. Você citou obras póstumas, e é bom a gente só alinhar aqui um pouquinho. O Livro dos Espíritos é de 1857, de abril. O Livro dos Médiuns, eu estou aqui fazendo a cola, eu abri aqui para poder nós alinharmos. Então, o Livro dos Médiuns, 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, que é quando Kardec traz o ensino moral à luz do Espiritismo. O Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. Depois, Kardec continuou publicando a Revista Espírita desde 1858 até 1869, e depois do seu falecimento, ele ainda produz, 1859, o que é o Espiritismo em sua expressão mais simples, em 62, Viagem Espírita, de 1862, que é publicada em 67, o Resumo das Leis dos Fenômenos Espíritas, que são obras que se conhece pouco, na verdade. Foi uma brochura em 1864, Caráter da Revelação Espírita, também uma brochura em 1868, mas as obras póstumas acontece depois do seu falecimento. Ela é publicada em 1890, e, de fato, é uma das obras assim que se tem pouco acesso, porque as pessoas mal conseguem, né,
E a gente E vai dizer isso com clareza, né? errei muito, errei por mais de 30 anos, mais de Não, 22 não se anos. preocupe, não. Essas coisas só a gente colando mesmo que a gente sabe. E Não, de que fato. bom que aqui a gente tem esse acesso. Mas aproveitando que você está falando dessa pandemia que a gente está vivendo de depressão, eu queria trazer também a questão da ansiedade, dos transtornos de ansiedade generalizada, os TGAs, né? E dessa situação que a gente vive hoje. Eu acho que a pandemia ela foi um fator dinamizador. Nós estamos vivendo o final de pelo menos dessa fase, né? Espero que ela não se repita como aconteceu no começo do ano, que não volte uma nova cepa. Mas se isso acontecer com o avanço da vacinação, creio que a gente vai conseguir, pelo menos é essa a minha esperança, e a esperança do Brasil, que as pessoas voltem à normalidade. Claro, mantendo o isolamento, o afastamento necessário, as medidas de higiene, o uso das máscaras, né? O uso racional no espaço coletivo com o distanciamento necessário. Acho que essas são coisas que vieram para ficar. E acho que em breve, com os programas de vacinação, por exemplo, da H1N1 e das outras gripes, já vão se juntar tudo. Eu acho que vai ter daqui a pouco uma vacina que seja múltipla, né? Como tínhamos no passado, aquelas vacinas em que você tomava eram 4 vacinas de uma só, né? Em breve, acho que a gente vai chegar nisso. Eu queria que você abordasse esse avanço que a gente está tendo. Repare como foi muito rápido. Nós estamos com a pandemia, praticamente 2 anos de pandemia, pouco menos, né? E nesse meio tempo, a gente pode dizer que existe pelo menos 5 tipos diferentes de vacinas como método preventivo, né? Pfizer, AstraZeneca, Coronavac, a Covaxin, que não chegou aqui ainda, tem também a russa, a Sputnik, já tem a da Moderna. Então, assim, já tem 2 sendo produzidas no Brasil, uma em Minas, Universidade de Minas, e em São Paulo. Tem também trabalho sendo feito no Rio de Janeiro. Quer dizer, apesar disso, olha a rapidez como que nós, quando eu falo nós, falo da raça humana, da humanidade como um todo, respondemos com essa rapidez. Então, queria que você tocasse um pouquinho nisso. Nós estamos falando de avanços científicos, estamos falando também de cibernética, você que é da área da química e da área de saúde, obviamente, né? Você trabalha em um hospital e trabalha coordenando outro hospital, você deve estar bem por dentro do que está acontecendo. Como é que você vê tudo isso e em que momento o Espiritismo nos traz essa percepção? Vamos fazer uma conexão, por exemplo, com as leis morais, né? Lei de evolução, lei de destruição, por exemplo, né? Que parece que nos momentos em que a gente está, digamos assim, parece que está tudo no fundo do poço, de repente a inteligência humana se revela, as pessoas se unem, como aconteceu os grandes avanços científicos em períodos de guerra, por exemplo, né? Elas foram dinamizadores, lei de destruição. E, por outro lado, a lei de evolução, a lei de sociedade. Eu não quero falar muito, queria que você nos trouxesse a sua percepção sobre isso. Eu queria lhe ouvir mais, inclusive, adorei. Vamos lá. Quando a gente pensa na dinâmica espírita, eu peço licença para que eu talvez me faça compreender melhor. Muito provavelmente é o nosso primeiro encontro com o espiritismo, porque é uma religião muito jovem. Então é provável que essa seja a nossa primeira encarnação, vivenciando o espiritismo. E nós estamos carregando aqui ainda atavismos multimilenares em experiências religiosas diferentes. E é natural que nós tenhamos, portanto, trazendo conosco, né, porque nós não vivemos no passado, mas o passado está conosco. Assim como o futuro, né, em germe, o passado também está conosco. Então, quando a gente pensa no Espiritismo e na proposta dele, nós temos que ter um cuidado e um zelo, porque o Espiritismo ele se propõe, antes de tudo, a não ter um caráter punitivo. Então, a proposta do Espiritismo é essencialmente o crescimento e a evolução do espírito. Essa é a transversalidade, né? O eixo pelo qual se desenvolve todo o raciocínio. É a evolução do espírito, o crescimento, a complexificação,
né? A elevação moral e a elevação intelectual juntas. E outros caracteres que nós ainda não conhecemos, mas que também estamos sujeitos a um processo de crescimento e aprendizagem. Então, quando você evoca a lei da destruição, e muito corretamente, né, é bom que a gente compreenda essa destruição nesse contexto. A destruição como sendo um processo, e como sendo um processo simultâneo, tanto de resgate do nosso passado, né, porque o que está sendo destruído, via de regra, a impermanência é um princípio do universo, vai sempre mudar, mas aquilo que está sendo destruído é aquilo que precisa ser mudado. Aquilo que tem que ser mudado, né? Que, como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, nesse processo evolutivo, nós estamos tendo que fazer reformas. Então, por exemplo, você cita absolutamente de maneira correta o avanço que nós tivemos em relação a outras pandemias que nós vivemos. Quando nós pensamos na peste negra, por exemplo, ela dizimou 1/3 de cada ser humano em toda a Terra, e na Europa chegou a ser 2/3. Então, é por isso que vem, por exemplo, a lenda do lobo mau, porque havia rincões na Europa onde a população de lobos era muito superior de humanos. E os lobos eram uma ameaça à subsistência, né? Então, de fato, foi um problema avassalador. Quando você pensa, por exemplo, na gripe espanhola, a gripe espanhola também foi um problema muito grave, muito sério que nós tivemos. E o tempo de resposta, ela varreu o mundo durante quase 5 anos. Nosso tempo de resposta não passou nem perto disso. Com essa gripe, nós tivemos, de fato, vacinas em tempo recorde. Qualquer que seja a abordagem da vacina por adenovírus, como são a da Sputnik, a da Coronavac, ou por RNA mensageiro, um RNA, parte do RNA viral, portadora, como são a da Pfizer, a AstraZeneca e outras, né? Não importa a abordagem, o fato é que o interessante é que parece que a combinação delas é mais eficiente que elas sozinhas. Isso também é muito curioso. O fato é que nós estamos descobrindo que a medicina é, sim, uma ciência social. Eu vou me explicar melhor. Não é só a ciência biológica. Também nos parece uma ciência social, porque não adianta me vacinar sozinho. Não adianta um país se vacinar sozinho. Não adianta um continente se vacinar sozinho. O que é que a gente está percebendo? Que a segurança vacinal, a cobertura vacinal só é efetiva quando ela está disponível para todo o ser humano. E, de preferência, essa disponibilidade deve ser simultânea. Veja que coisa linda, porque se eu tiver adensada a vacinação num determinado local, o vírus pode evoluir para ter um escape vacinal. O que é isso quer dizer? Se eu vacino os cidadãos da minha cidade, do meu estado e do meu país, e esqueço que existem outros países, é possível que nos outros países o vírus esteja evoluindo para uma forma que escape a minha vacina. Então, isso tem exigido de nós uma capacidade de coordenação e de entendimento de que é impossível me vacinar sozinho, estar bem sozinho, isso não vai funcionar. Isso é uma mudança de paradigma. Porque veja o que acontece hoje na nossa sociedade. Como é que nós resolvemos o problema da segurança? Nós nos trancamos em condomínios. Não é? Nós criamos um contexto de excludência muito grande. E eu me esqueço que, enquanto não houver justiça, não pode haver segurança. Então, se eu não tenho justiça social, a segurança jamais vai bater a minha perna. Não é possível. Como é que eu posso estar com um muro separando a quem está passando fome e outro quem vive na opulência? O vírus não respeita o muro. O vírus não respeita o estado social, e veja que ele é muito democrático nesse sentido, porque ainda que você tenha acesso ao melhor plano de saúde, aos melhores, no auge da pandemia, nós todos estávamos relativamente equalizados, né? Porque era muito precário. Tudo era muito precário. Em outras palavras, o vírus ele não criou a desigualdade.
mas ele revelou que os nossos modelos de saúde têm que pensar no coletivo, senão não é possível. Você não pode ter saúde isoladamente. Então, quando a gente pensa nas novas tecnologias vacinais, elas são formidáveis. Quando você vê um país como os Estados Unidos disposto a quebrar patente de vacina, para distribuir vacina para todo mundo, isso é uma coisa absolutamente inusitada, impensável anos atrás, né? E quando você vê que finalmente a gente está começando a compreender que eu não consigo me vacinar sozinho, mesmo enquanto cidade, enquanto estado ou enquanto nação, eu preciso pensar no outro. O que está me sobrando de vacina tem que ir para os meus vizinhos, porque o vírus não respeita a fronteira. Ele não entende isso. Ele é uma das formas mais primitivas, se discute se é vida ou não, né? É um filamento único de RNA. Isso é muito humilhante, né? Porque um filamento único de RNA colocou de joelhos as nações mais poderosas do mundo. Você imagina, o que me adianta um porta-aviões? O que me adianta um míssil nuclear contra um vírus? Não é possível. Você não vai conseguir detê-lo, tá? Então, nessas situações que nós estamos vendo, nós estamos começando a descobrir como é importante os valores que o Espiritismo traz para a gente. Que nós somos seres sociais, que nós reencarnamos em grupos, em famílias, com propósitos, essas famílias em comunidades, essas comunidades enfeixam nações, e esse planeta é um só, ele é compartilhado por todos nós. Veja que coisa bonita, encarnados e desencarnados, nós estamos nessa grande nave. Nós estamos sendo forçados a rever esses modelos que nós criamos. Esses modelos completamente absurdos, né? Por exemplo, como é que eu digo para alguém, você tem que lavar as mãos? Ora, 40% dos cidadãos do nosso país não têm água encanada. Como é que eu digo fique em casa se mais de 13 milhões de famílias não têm onde morar? Como é que eu vou fazer isso? Então, o vírus ele nos fez olhar para essas realidades, para essas desigualdades que nós criamos e para as quais agora se transformaram em uma grande ameaça, porque, infelizmente, a gente não tem capacidade de se pôr no lugar no outro, a não ser quando nós estamos sob ameaça de vivenciar aquilo. Eu não sei, nós conversávamos antes, José, e você me dizia que é de Aracaju. Eu não sei como é que é em Aracaju, mas aqui em Maceió, quando a gente faz campanha do quilo, a gente arrecada muito mais alimento junto às comunidades mais pobres. Enquanto que nas comunidades mais ricas é muito mais difícil, tanto porque tem elementos de proteção, entre aspas, né? Condomínio, porteiro, alguém encarregado de lhe afastar, ou seja, você nem tem contato com o morador propriamente. Aqui também é assim, né? Se bem que agora as campanhas do quilo estão meio que suspensas, elas estão circulando Isso. através das vaquinhas virtuais, né? As pessoas Isso. precisam e passam piques e tal, mas o trabalho de ir até as pessoas deixou de ser, digamos assim, presencial, né? Certo. E continua, e certamente o fenômeno também não muda, ou seja, quem tem mais recurso tem mais dificuldade em doar. Eu não estou fazendo aqui um julgamento moral, é porque a pessoa não tem contato com aquela realidade. Quem tem menos recurso tem contato com essa realidade, né? Quem está numa região ou numa zona de risco alimentar, por exemplo, entende perfeitamente, porque já vivenciou, já passou por isso. Então, a capacidade de sinergia dessa pessoa de se colocar no lugar do outro é muito diferente. Ele entende, ele sabe o que é isso. Tá? É nesse sentido que a gente coloca. Quando eu penso hoje que esse vírus veio para nos forçar a nos colocar no lugar do outro, é porque nós agora, baseados no medo do contágio, começamos a nos preocupar que as pessoas tenham acesso, também como nós, à vacina, à higiene da mão, à segurança alimentar. Esse vírus não é meramente um fenômeno biológico, ele faz parte de um contexto de mudança. Porque, a despeito das primeiras pandemias e endemias que nós vivemos no mundo, essa foi a primeira na era da informação. Então, nós compartilhamos em tempo real, né? Nós estamos ligados, de certa forma, conectados ao mundo inteiro.
existe uma relação de interdependência e de interação muito forte que não existia antes. Então, nós estamos agora assistindo com muito interesse o que acontece nos Estados Unidos, onde 55% somente dos americanos foram vacinados, o resto está se recusando a vacinar, né? Aqui no nosso país, uma parte está se recusando, a gente está entendendo como é importante a educação. O papel da educação, por exemplo, numa pandemia é fundamental. É parte do processo, né? A gente, talvez, essa geração, e nós, como espíritas, não podemos ter ingenuidade aí. Porque se nós estamos reencarnando hoje, se você está aqui encarnado hoje, e aí eu vou fazer uma revelação nunca feita antes no espiritismo, nada é por acaso. Né? Então, se você está reencarnado, né? Se você está reencarnado aqui hoje, é muito possivelmente você sabia que isso ia acontecer. Porque nos processos reencarnatórios, não as efemeridades, não os detalhes, mas os cortes transversais, os fatos importantes do seu processo reencarnatório vão estar lá. Então, é muito provável que nós soubéssemos que iríamos atravessar períodos de muita turbulência, de muita dificuldade na saúde pública. Claro que a gente não ia prever exatamente o que é que vai acontecer, mas que nós estaremos expostos aos riscos desse momento de transição, aos riscos desse instante. Esse campo de possibilidades provavelmente nos foi avisado. Eu acredito que essa consciência de que somos espíritos imortais, que pertencemos a uma comunidade, que a gente vai e volta para esse grupo do qual faz parte, quer dizer, a vida é uma continuidade, ela não se interrompe, né? Há uma referência geralmente que se diz, a vida é uma só, e de fato a vida é uma só. As muitas existências que temos, na qual a gente vive personagens, vivem oportunidades, né? E graças a Deus a gente não se lembra de todas, nem caberia, mas elas estão todas registradas nas nossas camadas perispirituais. Mas eu gostei muito de uma frase que você disse, me permita só voltar para ela, quando você diz que está convencido de que a medicina é uma ciência social. Adorei isso, eu nunca tinha ouvido falar. Achei ótimo isso, porque é uma abordagem muito interessante. Ela me faz pensar, por exemplo, na inter-relação das leis morais, que eu citei um pouco antes, né? Tudo está ligado também à lei de sociedade. Nós somos seres gregários. Nós sentimos falta do abraço, do toque, do carinho, da paternidade, né? Do encontrar as pessoas na casa espírita e ficar conversando, chegar mais cedo, sair mais tarde, do toque, do abraço, né? Do calor humano. A gente sente falta disso. Mas a gente, ao reencarnar nessa fase em que o planeta está passando, e nós estamos no planeta, né? O Brasil faz parte, o Nordeste, Alagoas, Sergipe, Maceió, o seu bairro, quer dizer, as comunidades que nós escolhemos nascer, as afinidades que construímos. E eu trago isso a contrapartida no plano espiritual, né? A espiritualidade da qual a gente faz parte, os grupos de almas ligadas à doutrina espírita, né? Aos movimentos espíritas de um modo geral, aos que saem para pedir, para poder distribuir para os outros, mas esse trabalho que está sendo feito aqui agora. Gilvão, você não faz ideia de como isso é importante, né? Eu acho que você faz, você é uma pessoa inteligente. Levar a palavra, levar o esclarecimento e dizer para as pessoas, somos espíritos imortais, estamos reencarnados nesse instante. E esse canal de comunicação em que você pode alertar as pessoas para a importância de viver a vida com integração, né? E perceber que há um Deus, um Criador de todas as coisas, há uma ordem, né? Há uma guiança, há uma governança, como tem provavelmente na casa onde você trabalha, nas duas casas, ligadas à finalidade precípua. Eu imagino que uma casa de saúde tem o posto de atender pessoas e oferecer cura, oferecer saúde, propiciar, né, o alívio das dores. E o seu papel ali, eu sou o controlador, eu sou o gerente, eu é quem sei a alocação de recursos. E na outra, estou controlando a qualidade das atividades químicas e tudo mais. Então,
E está aí você na sua trajetória com a percepção do Espírito e nos trazendo essa questão de como a gente agora está próximo, apesar de distantes, né? Estamos aqui, agora, ao vivo, mas estamos fisicamente distantes. Mas não estamos distantes enquanto seres espirituais, porque pertencemos, e aqui do meu lado, aí do seu lado, e do lado de quem está nos ouvindo, há espíritos sem essa etapa de carne, porque somos todos pessoas vivendo esse momento, e aí acerenarmos as nossas angústias e encontrar no Espiritismo muito mais do que apenas um consolo, mas também o esclarecimento, né? Aquilo que nos faz seguir em frente. Trago isso só para pontuar. Gostei da frase de que a medicina, assim como todas as outras áreas, eu extrapolaria, ligadas à saúde, são de fato de grande impacto social. Eu, inclusive, peço perdão aos médicos que estão nos ouvindo, porque, de fato, eu não posso estar cometendo alguma heresia do ponto de vista, inclusive, das ciências sociais, mas é a minha percepção, né? E, dentro da fala que você traz, José, interessante a gente relembrar algumas coisas que, às vezes é difícil ser simples. Quando se identifica o Espiritismo como o consolador prometido, ora, consolo, consolar, pressupõe o quê? Se alguém está precisando de consolo, é porque alguém está em sofrimento. Então, de certa forma, já se sabia que esse período que nós estamos passando seria um processo de sofrimento, né? E é um sofrimento de ordem moral. Eu insisto nisso, porque hoje, por mais brutal que seja a existência das nossas favelas, são testemunho da nossa falência enquanto sociedade, né? Do nosso equívoco, do nosso erro. Mas por mais que nós tenhamos uma favela, as condições sanitárias de uma favela são muito superiores às dos castelos do século XV e XVI. As condições que nós conseguimos hoje no campo da saúde, no campo da idade de expectativa de vida, tanto do homem como da mulher, ao tempo de Jesus, a expectativa de vida média é 45 anos para o homem. Então, nós tivemos saltos em termos de qualidade material gigantesco. Hoje não é mais a fome que nos aflige, não é tanta doença. Você testificou que a gente é capaz de dar respostas impressionantes. Nosso sofrimento é espiritual. Nossa ameaça, nossa razão de sofrer maior hoje é essa, é entender o nosso papel no mundo, é ter um propósito. Nós voltamos à fala inicial do encontro de hoje. É nós buscarmos uma razão para a gente viver. Nesse sentido, o Espiritismo é um consolo que não tem preço, porque ele nos entrega isso. Ele nos convida a esse mergulho em nós mesmos, a gente entender quem nós somos, o que é que a gente está fazendo aqui, para onde é que a gente quer chegar, o que é que a gente quer fazer. Então, o Espiritismo ele é um esteio fundamental para que a gente não caia nos desafios que nós temos nesses tempos de hoje. E em relação ao que nós estamos conversando, eu me recordo muito da proposta belíssima de Jesus, quando ele faz o convite aos tarefeiros da última hora. Lembrando que os tarefeiros da última hora, que pretensiosamente nós que somos espíritas nos arvoramos, né, sob esse título, os tarefeiros da última hora, eles sempre estiveram à disposição do trabalho. Eles sempre estiveram em prontidão. Então, eles vieram trabalhar na vinha na hora certa, não é nem antes nem depois. Havia um momento, havia um timing. Inclusive, os que trabalhavam na primeira hora, inclusive, questionaram, né? Mas a gente está aqui desde cedo, esse pessoal chegou agora, né? E vai receber a mesma coisa? É porque ele estava no que a gente chama de prontidão. Ele estava à disposição. O que não havia ainda era a condição de trabalho. Então, essa ambiência que nós estamos vivendo hoje, ela é muito fecunda. Se nós a entendemos não como um castigo, esse vírus não é um castigo. Esse vírus é uma oportunidade para que a gente possa refletir sobre os sistemas desiguais que nós criamos, sobre o nosso entendimento. Você imagina
Meu querido amigo, quantas pessoas contra a ciência nessa hora e mesmo contra o espiritismo. Porque a partir do instante que você deseja, né, que não me vacino, digo não à vida, é contra esse fluxo. Nós estamos vivendo uma sociedade curiosíssima em que ela resolve os conflitos da vida a partir da morte. Então, por exemplo, se o marginal não tem jeito, tem que matar. Né? Se a criança chega numa hora inoportuna, na gravidez, o rebento é o aborto. Se aquele velho não produz mais e vai se transformar em um transtorno num centro cirúrgico ou num centro de terapia intensiva, ou numa unidade de terapia intensiva, é melhor fazer eutanásia. Então, nós estamos vendendo a morte como solução para a vida. E a proposta do Espiritismo é um convite à vida, é um convite a essa abundância, a essa fertilidade, a essa alegria da gente dividir, da gente compartilhar. Como é que seria o mundo se a gente não tivesse parado para refletir durante 1 ano e meio? Não tem ingenuidade de achar que tudo mudou e que amanhã o mundo vai ser diferente. É possível que a gente precise, talvez, passar ainda por experiências talvez até mais amargas do que a que estamos vivendo hoje. Isso é possível. Não está posto ainda com clareza qual vai ser o nosso testemunho. Mas veja como age a bondade divina. Os primeiros cristãos, aqueles que nós espíritas queremos resgatar, se apresentaram a um circo romano diante das feras para testemunhar com a vida. A nossa geração está sendo apresentada ao vírus, não às feras. Mas estamos, sim, diante de um momento também de dar testemunhos. Não é? De dar os testemunhos em prol do outro, de pensar no outro. Como é que eu sou capaz de sair para distribuir sopa e não sou capaz de querer que aqueles mais necessitados recebam auxílio? Como isso é possível? Então, talvez eu seja capaz de distribuir a sopa, mas jamais seja capaz de sentar e tomar junto, de me nivelar, de estar lado a lado. E para nós o que importa nesse processo de evolução espiritual não é a esmola, é a caridade. Porque a esmola, ela pode estar impregnada ainda da minha prepotência. Então, eu posso dar a sopa e dizer, beba, miserável, você não tem o que comer, eu estou aqui para te ajudar. Né? Eu sou teu anjo do Senhor. Eu também posso estar dando a sopa e tentando afogar meus obsessores em sopa. E outra possibilidade é que eu esteja dando a sopa pensando no sofrimento do outro. Pensando que eu não queria aquilo para mim. Que eu não quero aquilo para os meus filhos. E que assim como eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Então, até na doação pode haver uma relação de poder. Né? Pode haver uma relação de afirmação. Por isso é que o apelo do Espiritismo é sempre um apelo íntimo, porque é no campo íntimo que o crescimento de fato se dá. Não é no fato externo, não é no que se diz, é no que se sente. E o sentimento antecede a tudo. E ninguém pode julgar o sentimento, né? É impossível. Às vezes nem nós temos consciência, às vezes não, na maioria das vezes nem nós temos consciência plena do que estamos sentindo quando estamos fazendo. Às vezes até a gente não sabe o que está fazendo enquanto está sentindo. Vai no automático, você imagina o contrário. É por isso que o reino de Deus é o reino do sentimento, que precede do pensamento e que, por sua vez, precede da ação. Porque essa seria a tríade: sentir, pensar dentro do que se sente, é o pensamento motivado, e agir.
Essa é a tríade. E é aí que o Espiritismo age. O que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos sentindo? O Espiritismo é sempre um convite à reflexão. Que maravilha, Givon. Que bom, viu? Nós estamos vendo aqui algumas participações. Tem companheiros aqui fazendo elogios ao seu trabalho. Quero registrar a Olga, a Ioiô Jatobá, Essa turma não vale, são todos amigos, viu? Messejânia Luna Vasconcelos, Joeli Maria, as pessoas aqui agradecendo, fazendo pontos importantes, falando da importância da simplicidade, o quanto o Espiritismo nos traz essas reflexões. Nós estamos nos aproximando do final, Gilvan. Vejam só, né? Já se passou quase 1 hora, estamos aqui. Veja como o tema é palpitante, como é importante isso. Eu gostaria que você se encaminhasse para o encerramento, né, e colocasse suas palavras finais. Queria agradecer a sua presença aqui, uma honra, realmente, que maravilha. Acho que esse é um tema muito rico, espero que você possa voltar a trazê-lo para nós em outras oportunidades. Queria agradecer realmente de todo o coração aos amigos espirituais que o acompanham e a essa egrégora, né, essa energia da Rádio Brasil Espírita que nos reúne a todos. Então, passo a palavra para você, para que você feche brilhantemente essa sua fala sobre o Espiritismo na era da cibernética e que acabou indo naturalmente para essa nossa necessidade, que é esse momento que a gente está vivendo agora. E acho que você foi muito feliz. Parabéns pelo seu trabalho e conclua, portanto, a palavra é sua. Agradecer aos amigos, primeiro, a paciência. Alguns dos nomes que você citou são pessoas queridas e de uma paciência enorme. Então, agradecer aos amigos que nos acompanham de longa data e pedir preces e orações por esses dias tão turbulentos que nós estamos vivendo. Já que nós não sabemos com clareza qual é o nosso papel até que esse momento chegue, nos cabe, como espíritas, um esforço maior ainda, no sentido de que antigamente era necessário que nós dessemos a vida em holocausto. Hoje só se pede que a gente dê a vida em trabalho e em testemunho. Então, acredito que esse é um bom caminho, que a gente seja capaz de trazer para a nossa vida aquilo que o Espiritismo nos levou, porque quando nós entramos no Espiritismo é um sonho. Mas a questão central é quando é que o Espiritismo de fato entrará em nós. Não é quando é que ele de fato vai se implantar, quando é que de fato a gente vai conseguir. Mas eu fico extremamente feliz de que estamos vivendo esses dias tão especiais, dos quais nós vamos nos lembrar depois, porque é preciso distanciamento histórico para que a gente compreenda. Nesse instante, isso não é possível. Mas dia chegará em que vai ser. E que Deus nos ajude para que a gente lembre desses dias, lembre do que estamos fazendo nesses dias, com muita alegria. De olhar para trás e ver que travamos o bom combate. Que não nos permitimos enredar pelo medo. O maior adversário que nós podemos ter hoje é o medo. E a doutrina espírita e a palavra de Jesus são sempre um sopro de luz que afasta essa treva, que é o medo de viver. A vida, como o Espiritismo mostra, não é ter um corpo. Nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que temporariamente verga um corpo. E nós não sabemos há quanto tempo o medo tem nos paralisado.
É necessário vencer o medo. O vírus é uma sombra, é bem verdade. Mas nós já morremos outras vezes. Nós já renascemos muitas vezes. Então a questão central, com todo o respeito à vida, é como se vive. É o que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos. Enquanto nós falamos, 600 mil brasileiros ou mais, porque temos muitas subnotificações, já desencarnaram. Grande parte desses irmãos, muito provavelmente, não deveriam ter desencarnado ainda. É preciso enfrentar. O medo é um adversário poderosíssimo. A conexão com Deus, a conexão com os espíritos, com a nossa espiritualidade, é o antídoto para o medo. Então, nós terminamos esse diálogo fazendo um apelo. Coragem. Vamos em frente. Muito obrigado, Gilvon. Que Deus o abençoe. Nós estamos todos felizes com a sua fala, com suas reflexões e com esse encerramento muito adequado, né? Nós queremos encerrar nesse instante agradecendo a todos, aos que nos acompanharam até esse momento, e pedindo a Deus, nosso Pai Criador, que nos abençoe e nos proteja. Encerramos aqui mais uma das atividades da Rádio Brasil Espírita e convidamos a todos que continuem conosco em outros momentos, em outras atividades. Eu sou José Bruno e tive a honra de ficar ao lado durante essa hora inteira com Gilvon Barros. Que Deus o abençoe, Gilvon. Muita luz, muita paz para você e sua família. Muito obrigado. Muito obrigado.